Entrevista. Oferecimento. Sesc. Churrascaria Garfo e Bombacha. Conosco nesse segundo bloco do GJR Entrevista dessa quinta-feira, já aparecendo imagens aqui nos estúdios da Clube, a Natasha e o Arthur, da estação Campos de Canela, para falar sobre novidades da estação, novas ativações e a história do trem na nossa cidade. Bem-vindos, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelo. Obrigado. Legal bom demais. dia, bom dia. Pois então, né? Eu queria começar, antes da gente falar um pouquinho do mix que está sendo ampliado e tudo mais, eu acho que é importante a gente falar sobre um propósito que a Estação Campos de Canela tinha e agora vai ter ainda mais forte, que é a memória dos trilhos de trem, né? Tudo que Canela teve e que está documentado ao vivo quando a gente chega lá e vê a estação, né? Queria que vocês falassem um pouquinho dessa ideia que está surgindo e que a Clube, obviamente, vai estar junto nessa parceria de alguma forma. Que legal. Mais uma vez, obrigada por nos receber. A gente se sente em casa aqui porque vocês nos receberam nos nossos primeiros dias, né? E mostraram parceria forte, então pra gente é um prazer estar aqui de novo. De fato, a história do trem está sendo retomada, né? Nas nossas primeiras conversas, inclusive com vocês aqui da rádio, surgiu então a ideia da gente fazer uma novelinha no Instagram contando a história que aconteceu então, né, ali na estação Campos de Canela e do trem, e isso em função também da missão que nós temos com o museu, né? Então, essa retomada com esses pequenos vídeos históricos, o Gabriel, que é o nosso videomaker, está fazendo um trabalho muito legal. Que legal. Trazendo memória afetiva e, de fato, a história que ficou esquecida por um tempo, né? E agora a gente está trazendo ela à memória tanto do canelense quanto do próprio estado. Nós fomos a São Leopoldo conhecer a estação, a primeira estação de trem, né, do nosso estado, e a pessoa que nos recebeu lá ficou muito feliz, entusiasmada, porque isso estava se perdendo e agora existe um movimento, muito também da iniciativa privada, de resgatar essa história em várias cidades do nosso estado, né? Então nós somos mais um lugar com muita história que está sendo recontado e revitalizado também. Quando a gente conversa com algumas pessoas e quando a gente entende a realidade de muitos países desenvolvidos, a gente vê que, na verdade, parar com a malha ferroviária no país quase em sua totalidade, mas, né, causou um grande dano, na verdade, porque o transporte de cargas e tudo mais nunca deveria ter parado, mas parou, infelizmente. A gente não tá aqui, não tem como a gente recriar uma história, mas tem como a gente contar uma história tão legal que acabou trazendo desenvolvimento para nossa região, né? Seja pelos lados do Caracol, principalmente, mas, obviamente, chegando na Parque Central, vocês estão buscando isso de alguma forma. Eu queria que vocês falassem também a importância para o Campos de Canela de fazer esse museu, né? Que é uma ideia de vocês, e também a necessidade. Porque agora a gente está numa fase que a gente precisa de material, né? Sim, exato. Então, mais uma vez, bom dia. Bom dia. A gente tem essa missão agora e a gente também repassa essa missão para a comunidade, né? Até porque a gente veio aqui hoje, vamos lá, de primeira mão para convocar a comunidade, o cidadão canelense, a contribuir, né? Como é que ele contribui, né? Doando, emprestando acervo, né? Esse acervo, ele não é somente peças de trem, mas fotografias, e também a gente estamos arrecadando depoimentos, relatos de pessoas que viveram esse momento do trem, né? Tem muita história bonita para ser contada. Obviamente eu não sou canelense, assim como a Natasha, então não somos nós que contaremos essa história, mas a gente vai, vamos lá, ser os percussores para esse movimento acontecer, né? E a Estação Campos de Canela, como tu mesmo mencionou, é um local de história e de memória, então a gente tem esse desejo de contar essa história, de preservar a história e a memória, né, da história da cidade, assim como da malha ferroviária. Quem está nos escutando, quem está nos vendo em vídeo também, né? O que vocês precisam mais? É claro que, como vocês falaram já, depoimentos... Quem tiver qualquer histórico, seja familiar, seja uma foto, seja um cap, seja qualquer coisa que tivesse da época, tá valendo, né? Exato. Estamos com a assessoria do Márcio, né? Ele é museólogo em Gramado, então ele já colocou museus de pé. Obviamente que não é o nosso métier, então o nosso KNAI já está enquadrado para isso, então será um museu privado.
a gente vai fazer um investimento para colocar ele de pé. Então, essa assessoria do Márcio, ela começa também nessa seleção, nessa triagem, né? Se faz sentido ou não termos aquela peça conosco, seja numa exposição ou numa reserva técnica, né? Como o Márcio mesmo mencionou, muitas pessoas às vezes têm um apego familiar por uma peça, mas a peça ela não está enquadrada na história, ela não faz sentido para isso. Então também não tem o porquê de a gente assumir um compromisso de receber algo que não faz sentido para contar essa história. Até porque um outro movimento paralelo acontece na cidade, que seria um museu de Canela. Sim, o memorial daí. O nosso objetivo então é contar a história da malha ferroviária em função de sermos a estação. Mas aí eu creio que essas peças a gente vai conseguir direcionar para o pessoal do memorial, para nesse segundo momento, ou talvez até paralelo ao nosso movimento, colocarmos então o Museu de Canela, né, como um todo. Eu digo colocarmos nós como cidade, né? Sim, claro. Não estamos assumindo esse compromisso também, de colocar o Museu da Cidade também de pé, né? Vocês assumiram há pouco o campus de Canela, né? São 2 meses que a gente já conversou tanto que parece que até foi mais, né? Sim. E obviamente vocês estão imersos no campus de Canela. Essa proposta do museu, ela tem uma data? Vocês estão começando agora? Qual que é o processo até chegar, estamos de portas abertas? Já tem uma ideia, um sentido para tudo isso? A gente tem um objetivo, né? Eu sei, o Márcio mesmo nos assessorando disse para nós que a gente pode começar um museu sem acervo, né? Isso é uma coisa que até nos chocou, porque para mim o museu tem que ter algo para contar a história. Mas a gente podemos ser um museu sem acervo. Então, óbvio que o ideal seria partirmos do acervo para poder desenhar então o modelo, enfim, a jornada do visitante dentro desse museu. O nosso objetivo é abrir ele até o final do ano, né? A nossa data final. Então temos 4 meses aí. Exatamente. Sexta agora a gente tem uma reunião então com a arquiteta e o próprio Márcio, a Adriana Guimarães também, historiadora aí da cidade, né? Uma querida, vai participar conosco também. Se alguém, né, tiver algo para contribuir, também pode nos procurar, obviamente. A gente está aberto para isso, né? Mas nosso objetivo é final do ano. Então, a partir desse projeto, que a gente vai desenhar nos próximos dias, a gente já vai entregar para a prefeitura um cronograma, até para eles também acompanharem, tendo em vista que o espaço é público-privado, né? E, enfim, tem algumas documentações que, paralelo com a prefeitura, a gente precisa alinhar para tudo isso acontecer. Mas o nosso objetivo, né, não é ainda uma data, mas final do ano ele está aberto para a comunidade e para os turistas também. Bacana, bela novidade. Aonde vai ser exatamente ali na estação? Embaixo da estação nós temos um subsolo com uma área bem ampla. Então a gente vai fazer nós temos acesso para acessibilidade com elevador. Então a gente vai fazer uma entrada temática que vai comunicar a todos os visitantes aonde o museu se encontra, né? E obviamente que rede social hoje já é um indutor, né? Para mostrar para as pessoas que o museu existe. E é um espaço bem legal, bem legal que acho que nunca foi utilizado comercialmente falando, né? Sim, nós tínhamos o desejo de fazer o museu dentro de um vagão, mas financeiramente e também por espaço físico não fez muito sentido. Então a gente teve que mudar a rota. No primeiro momento era a ideia fazer dentro de um vagão. Seria legal, obviamente, né? Mas é um espaço de 35 metros quadrados, então a gente conseguiu um espaço maior e aí também a gente consegue ter uma questão de espaço para reserva técnica, né? Claro, claro. Quem está nos escutando quer contribuir, conheço uma pessoa, tem uma peça de acervo. Tem um trilho aqui em casa, tem alguma coisa assim. Maravilhoso. Não aguento mais essa peça em casa. Tá aqui daqui a pouco só ocupando espaço, agora chegou o momento. Quem está nos escutando, como é que pode fazer, Natasha? Pode entrar em contato pelo nosso Instagram, né, da estação. E... @estação Campus Canela, né? Esse mesmo. E, enfim, chamar na rádio, pode né? Aqui também, a gente dá um jeito também para te direcionar. Isso. Chamar vocês, pode entrar em contato conosco. A gente também, sabe que uma das coisas até que o Márcio nos falou, né? E essa responsável lá do Museu de São Leopoldo comentou, ambos falaram isso, que a comunidade, quando tem o start de um lugar assim, né, de um museu, de algo que vai preservar a história, porque a gente está falando de famílias, o acervo acaba surgindo, né? Então a nossa preocupação com acervo é zero, porque a gente sabe que Canela tem muitas pessoas que detêm desse acervo, e até é muito legal que a gente conectou pessoas inusitadas nessa jornada, né, que passaram contato pra gente, vai, fala com fulano, fala com ciclano. Então isso tá de forma muito orgânica surgindo já.
Então, tanto a questão de receber o acervo, analisar o acervo, né, de forma técnica, que converse com o objetivo do museu, tanto a questão dos relatos, da gente fazer em forma de entrevista, isso tudo vai ficar registrado e vai ser acervo para o museu, né, da comunidade. Não vai ser detido para a Nova Alternativa. É um conteúdo, é acervo para o museu, né? Então, É porque hoje a estação Campos de Canela é um espaço público-privado. Então temos a concessão em nome da Nova Alternativa, a incorporadora, que já investe na cidade há mais de 30 anos. E a gente vai fazer uma documentação junto com a prefeitura. Por quê? Porque a pessoa vai doar, está doando uma peça, um acervo, que seja um depoimento para um espaço que tem, teoricamente, uma data limite para existir. Depois disso, quem é que fica com isso, né? Então, nada é melhor do que o poder público, né? O poder público destina para onde achar melhor. Mas, obviamente, que a gente está falando aí de mais de 20 anos ainda pela frente, né? Então, temos tempo e a chance de essa concessão se renovar também ela é muito grande. Outro ponto de contato para as pessoas nos procurarem é o WhatsApp, né? Que ela pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o DDD 54 98104 7137. Repete para nós. 98104 7137. A gente vai comunicar a partir de hoje nas nossas redes sociais esse flyer, assim como na rádio, né? Já passei para o Lucas, para ti também, né? Sim. E aí vamos em frente aí nessa missão para levantar um acervo de qualidade, né? Bem conservado. Se precisar fazer alguma lapidação, obviamente que a gente vai fazer, assim como a locomotiva, a Lamuse. Para quem não sabe, quando a incorporadora assumiu a concessão, ela teve que reformar a locomotiva. E quando tirou a locomotiva do lugar, ela rachou no meio, né? Então hoje, para quem passa pela estação Campos de Canela, vê ela bonitinha, parece que ela está conservada desde sempre, mas não. Foi necessário um trabalho árduo, né, para que isso acontecesse. Infelizmente, nos últimos anos, antes da concessão acontecer, estava muito deteriorado, principalmente os vagões ali, aquela parte de trás estava, infelizmente, muito feia, né? E que bom que hoje a gente consegue passear ali, porque muita gente não sabe o que era aquilo há uns 12 anos atrás, 14 anos atrás, que não, infelizmente não era um espaço aprazível, né? Falando sobre o espaço aprazível, né? Tá bem legal o Campos de Canela e a gente tá sabendo aí que vai ter novidades no mix também de lojistas, de empresas que estão chegando para melhorar ainda mais o espaço. Exatamente, a gente está bem feliz com esse movimento. As pessoas entenderam que a Estação Campos de Canela é um lugar de empreendedorismo, né, e de um projeto que tem muito potencial. Todos os lojistas que vão ali visitar as salas que a gente tem disponível olham e ficam realmente deslumbrados com o potencial daquele lugar. E eu e o Arthur estamos trabalhando arduamente para que isso seja cada dia relevante para quem está chegando, né, para o seu primeiro empreendimento, né, seu primeiro negócio. A gente vê muitas pessoas ali que estão acreditando, com produtos muito qualificados, isso é muito bom, trazendo um mix muito diferente. E a gente, né, então, teve a oportunidade de inaugurar uma loja de roupa feminina. O Marim, mais um quiosque também. Vamos abrir outro quiosque, então ali a parte central tá bem movimentada, né? Tem gente que quer que a gente coloque mais vagões ali, né? Então essa demanda tá chegando. Que mais, Arthur? Tem a parte cultural que tá acontecendo nos finais de semana, né? Que tá bem legal. Agenda bem repleta, né? Agenda bem repleta, né? Tem o domingo que tá bem legal pra família, né? O domingo que tá bem legal pra família. Que a gente vê que ali, hoje, se tratando de rua coberta do estado, a nossa é a maior. Então, é coberta, é confortável, né? Não evita aquela ventania que muitas ruas cobertas não te protegem. A nossa tem essa proteção. Inclusive, estamos trazendo também melhorias em termos de conforto, né? Então, alguns fechamentos maior, né? Para evitar, nos dias de frio, neblina, chuva, né? Que o nosso visitante... É alto ali, né? É alto e muito amplo, né? E é uma rua coberta que te fornece lugar para sentar. Nós temos cerca de 70 lugares.
disponíveis, né? Para a pessoa chegar ali, reprogramar seu passeio ou fazer um lanche, enfim, consumir ali dentro. E a estrutura até de internet que a gente vai disponibilizar também para o nosso visitante, né? A partir de setembro a gente terá internet gratuita, né, para todos os visitantes. É algo que existia no passado, mas se perdeu, então a RBT está entrando em parceria conosco. Falando em movimento de final de semana, estamos desenvolvendo um evento chamado Estação Viva, né? Então Estação Viva é justamente, né, o nome fala por si só, a estação está viva e as pessoas podem viver esse ponto de encontro, que é onde Canela acontece, a Estação Campos de Canela. Legal demais, né? Sensacional. E vocês estão sempre aqui conosco agora, né? A Natasha agora já tá me demandando, falando que vai ter no final de semana e tudo mais. E a gente tá aqui pra isso, né? A parceria, e a gente torce muito pelo Campos de Canela, porque eu acho que quando saiu a notícia lá atrás, a gente olhava pra aquilo ali e via o espaço e dizia, pô, isso aqui é central em Canela, né, Léo? Léo que trabalha com turismo sabe. Léo que tinha que contar a história, daí as pessoas precisavam perguntar o que era. Tinha que contar rapidamente, porque não dava para as pessoas ficarem ali, por exemplo, né? E hoje a gente vê um lugar tão bonito, tão bem frequentado, e a tendência é só crescer e a gente fica feliz por isso. E a Clube tá aqui para ajudar também nesse aspecto de divulgação e parceria, porque é o nosso trabalho enquanto rádio também. Maravilha. Que bom, a gente fica feliz. Muito. Então em casa, voltem sempre quando tiverem mais novidades, falar sobre a agenda e novidades também do museu. A comunidade está convocada para ajudar aí na construção, na criação do acervo do museu, da história do trem em Canela. Vamos torcer para que muitos utensílios apareçam aí da comunidade para comporem o museu. Tem que aparecer. 8h50. Obrigado, pessoal. Arthur, Natasha. A gente vai para um lado. Bom dia Cabelo. para todo mundo. Rápido intervalo, já voltamos para o último bloco de hoje aqui no Grande Jornal Regional. Grande Jornal Regional. Clube 8